Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E antes de começar o programa para valer, com toda aquela introdução que a gente faz, eu preciso muito, fazer uma pequena menção aqui. Na semana passada eu fui ao México, junto com a minha esposa, e na verdade eu fui a trabalho. Fui ao México participar da Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais. Fomos lançar um livro, eu fui lançar um livro representando uma ONG daqui de Belo Horizonte que trabalha com comunicação comunitária, E aí nós tivemos um pequeno problema, entreveros ali na entrada do Serviço de Imigração do México, infelizmente, E aí ficamos ali detidos ali por 12 horas. Mas graças a Deus e graças a várias pessoas, a gente conseguiu sair sem problema nenhum, inclusive com um pedido de desculpas do Serviço de Imigração do México, pedindo que não levássemos isso adiante, como impressão da cidade do México. E aí eu preciso muito agradecer as pessoas que estiveram ajudando, as pessoas que souberam também, você de repente que está aí, telespectador, telespectadora, internauta, passou energias positivas, mas pessoalmente eu preciso agradecer primeiro às professoras Graziela Melo Viana da UFMG e a Rafaela Lima, que é presidente da ONG da qual eu faço parte, a IC, estivemos lá lançando o nosso livro de 30 anos de trabalho de comunicação comunitária, e também preciso agradecer ao vivo aqui os nossos queridos diretores, o nosso querido PCO e o Gustavo Oliveira. Ambos também se uniram para que pudéssemos pressionar as instituições para que fosse resolvido esse caso. Então, agradeço a todos e todas envolvidos e também aproveito para agradecer o Sindicato dos Jornalistas, a Universidade Federal de Minas Gerais, em nome da reitora Sandra, também o Ministério das Relações Internacionais, que pressionaram a Universidade do México e ela conseguiu fazer com que a gente saísse daquela situação em que estávamos, tá bom? O Ministério das Relações Exteriores. Então, muito obrigado mesmo. E aí, durante essa semana passada, foi lançada uma nota do próprio Ministério, daqui do Brasil, dizendo o seguinte: olha, estamos com dificuldades na impressão do visto para pessoas, professores, professoras, pesquisadores, turistas, inclusive empresários também para entrar no México. Então é preciso rever essa situação dessa instabilidade do sistema e também aqui eu preciso dizer que é preciso ter um tratamento mais digno com as pessoas. Independente se a pessoa está ilegal ou legal, ela merece um tratamento, pelo menos um telefonema, um respeito, e isso é muito importante. Então aproveito agora para também esclarecer e trazer isso à tona, que é um debate que a gente precisa ter. Combinado? Enquanto isso, a gente também conheceu o México e viva lá a vida, Cidade maravilhosa, um povo maravilhoso que nada tem a ver com esse episódio. E eu aproveito para desejar a você que está ligado conosco, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de madrugada. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E além disso, nós estamos ao vivo no YouTube. E no YouTube você pode estar na Cidade do México, 2 horas a mais, ou melhor, 2 horas a menos. Você pode estar no Oriente, você pode estar na Europa, na África, na América e por aí vai. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, já sabe, Dia de Santo Antônio. Santo Antônio Casamenteiro, isso é lá com Santo Antônio. Então nós vamos falar de festa junina, de tradição, de Santo Antônio, vamos falar também de casamento e vamos falar também de liderança, tá bom? Tudo isso para você daqui a pouco. Vou te apresentar os convidados e convidadas. Enquanto isso, maestro! Roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia e eu já começo aqui, pedindo para você, agora sim, vamos interagir, vamos nos conhecer melhor no meu Instagram, vai lá, @elias.sunshine, combinado? E aí você saber um pouco mais dessa história, do México também, você que está ligado conosco, combinado? Então vai lá para a gente conversar. Agora, nós temos aqui no canal Viver Brasil as nossas redes sociais e eu destacaria 2 para você. Primeiro, o nosso Instagram, e no Instagram você vai ver imagens, fotos, imagens em movimento, novidades do nosso canal Viver Brasil e também os nossos convidados, apresentadores e apresentadoras, tudo isso, os bastidores da televisão. E quem é que não gosta de sacar o bastidor de uma televisão? Todo mundo gosta, Você vai descobrir que sem fita crepe não existe televisão no Brasil, combinado? E tem uma outra rede social também importante, que é o nosso Twitter. Twitter do canal Viver Brasil, a gente sempre coloca perguntas lá, toda semana, E nós tivemos aí uma última pergunta que nós colocamos, que foi aquele detalhe, Em São Paulo já existe, no Rio de Janeiro começou há 15 dias, e você acha importante a polícia usar câmera no peito, no uniforme?
E aí 97%, ó, 97% dos nossos internautas, telespectadores e telespectadoras disseram sim e 3% não, tá bom? E agora a gente começa toda segunda-feira a nova pesquisa. E a nova pesquisa tem a ver com um decreto que saiu agora em Belo Horizonte. Você, não é, que está aí ligado conosco, você concorda com a volta da obrigatoriedade das máscaras em BH? Já voltou. Agora é obrigatório dentro dentro de ambientes, né? E aí, você acha que sim ou não? Vota lá no Twitter, tá bom? O @viver_Brasil, combinado? Você concorda com a volta da obrigatoriedade de máscaras? Diz aí pra gente, tá certo? Bom, além das nossas redes sociais, né, a gente tem também o nosso canal que você acompanha ao vivo. Desde o dia 10 de janeiro nós estamos na NET Claro, canal 9 ou canal 527 HD. E eu preciso mandar um alô para as cidades, né, que nos acompanham. Primeiro um alô para Belo Horizonte, é claro, né? Depois para a histórica e simpática Sabará. Manda um alô também para a cidade de Nova Lima, um charme só aqui próximo de Belo Horizonte. Temos duas cidades importantes economicamente para a região metropolitana, Betim e Contagem. Beijo e abraço para vocês. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e aí eu mando um alô para Juiz de Fora. Tem também Ipatinga, no Vale do Aço, a cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce e, claro, o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Manda um alô para Uberaba e Uberlândia, cidades importantes, né, do agronegócio, não só para Minas, mas para todo o Brasil, tá bom? E você que está no YouTube, entra no chat agora e manda o seu recado, diz o seu nome e de onde você nos assiste, né? De que cidade, que estado, que país, que planeta, fique à vontade para interagir conosco, tá bom? BH Todo Dia é uma revista eletrônica, é uma revista que traz para você cultura, traz também comportamento, traz negócios, tudo isso de Belo Horizonte para o mundo. E claro, né, uma revista tem que ter o quê? Personagens, personalidades, pessoas que fazem parte dessa revista. E aí eu tenho os convidados de hoje. Eu começo com ela, que está aqui presente no estúdio, muito bacana, porque ela é diretora comercial do IFL Belo Horizonte, um Instituto de Formação de Líderes, e vai participar do nosso bate-papo de hoje, que é a Bárbara Andrade. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Elias. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? Muito bom. Segura um pouquinho, porque nós temos um outro participante aqui, que nós vamos colocar, que está por link. Ele que é o Frei Otton, que ele é diretor pastoral do Colégio Santo Antônio e vai participar conosco, ele que é franciscano, então agradeço demais. Frei, grande abraço, tudo bem? Beleza, por Elias, um forte abraço para você, muito obrigado também por poder participar desse dia tão especial que é o dia de Santo Antônio. Muito bom, legal demais. Frei, vou começar contigo, aproveitar que você está no link e sempre no início do nosso programa, ele se chama BH Todo Dia, a gente pergunta, né, para os nossos convidados, convidadas, a sua relação com Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouco, você nasceu em BH, veio de fora, como é que foi como é essa relação com BH, hein, Frei? Posso dizer que são dois momentos. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Manhuaçu, na divisa com o Espírito Santo, né? Eu sou de uma família de pequenos agricultores de café. Então, a capital, propriamente, sempre foi por dois motivos, mas, sobretudo, por motivo de saúde. Então, a gente tinha que recorrer a Belo Horizonte ou a outra cidade maior quando alguém se adoentava. No meu caso, foi um pouco assim, né? Sim. Então, a primeira experiência com Belo Horizonte não foi muito agradável, não. Né? Foi por causa de tratamento de saúde, ter que sair do interior, porque lá não tinha os recursos que eu precisava, né? Depois, sim, aí na vida religiosa, a sede nossa é aqui, no Carlos Prates, então a gente para lá e para cá o tempo todo. Mas estou morando em Belo Horizonte simplesmente há 7 anos, porque transitando para lá e para cá, mas morando oficialmente só há 7 anos. Frei, com quantos anos você veio para cá, junto com a família, por essa questão de saúde? Com quantos anos? Eu era, não sei, mas uns 6, 7 anos, mais ou menos. Puxa. Né, para fazer tratamento de coração, né, porque eu fui operado de coração. Então, era um momento, assim, até dramático, né, de ter de submeter uma criança tão pequena a coisas tão invasivas. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Muito bom. Frei, que lugares de Belo Horizonte que te marcam, assim, não é? Pelo menos uns 2 lugares que você fala assim, poxa, esses são lugares que eu, né, me identifico, que eu gosto, que eu me sinto bem aqui na nossa capital, hein, Frei? Bom, primeiramente eu não posso negar, é a minha vizinha aqui, meu quintal, a Lagoa da Pampulha, né? E eu estou aqui pertinho, então é um lugar que eu gosto muito, pena que, francamente, está muito mal cuidado, então acho que a gente passa por ali, o cheiro não é muito agradável, não, né? Sim. O segundo lugar, francamente, é a Praça da Liberdade, que, né,
pertinho do colégio, então a gente passando para lá e para cá, sempre transita por ali. Então eu destacaria simplesmente assim de supetão esses dois momentos que eu acho que são muito significativos. Aí teve um outro que eu acho que das primeiras vezes que vim, que eu já tinha mais consciência, foi muito emocionante ver o pirulito da Praça 7. Aquilo ali me marcou muito, que a gente via só na televisão. Sim. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, me marcou muito. Que ótimo. Frei, quando sai de Belo Horizonte, seja trabalho, seja passeio, ou de Minas Gerais, né? O que sente falta? O que bate saudade, assim, quando sai de BH e de Minas? A primeira coisa é a comida, né? E esse pessoal, quando cisma de fazer comida mineira e não sabe, isso é uma verdadeira, em linguagem religiosa, eu posso dizer, blasfêmia, né? Onde é que já se viu? O pessoal não sabe fazer pão de queijo, não sabe fazer feijão tropeiro, não sabe como é que faz uma couve. Então, isso tudo é uma das coisas que a gente mais sente falta. E depois, a segunda coisa que a gente sente falta é de uma boa cachaça de Salinas, porque também não tem. Então, perfeito, muito bom. Aquilo que tem lá em São Paulo e no Rio, aquilo não é pão de queijo, devia ter outro nome, né? Não pode, aquilo é um absurdo. Devia batizar com outro nome, né? Legal demais. Frei, veja bem como o mundo, né? O mundo é pequeno, Belo Horizonte é um ovo de codorna, né? A Bárbara, que está aqui presente conosco, adivinha, Frei, onde ela estudou? Posso imaginar. Sou cria do Santo Antônio. Estudei a vida inteira lá. E quando eu tiver filhos, porque a Santo Antônio precisa me ajudar, né? Arrumar um marido para poder ter filhos e colocar no Santo Antônio. Vamos resolver isso hoje mesmo. Não, eu acho que o Santo Antônio é meio bravo comigo, porque quando eu era mais nova, eu roubei o menino Jesus do colo dele. Olha! E aí ele falou assim, essa menina vai ver. Não vou arrumar um namorado para ela tão cedo. Que confissão, hein, Frei? Tem solução esse caso? Bom, teremos pensado muito bem nesse caso aí, né? O assunto é sério, né? Tem que ter um jeito, Frei. Muito bom. Possível. Frei, eu tô olhando para a Bárbara rapidamente, né? Nesse link que a gente tem, você diria que ela é de Belo Horizonte, ela é do interior de Minas, ela é uma forasteira. O que você acha, hein, Frei? Não, se ela falou que estudou a vida inteira em Belo Horizonte, eu suponho que ela tenha nascido aqui, né? Muito bom, essa lógica é boa, eu vou com ele também. E aí, Bárbara? Não, e identificam pelo sotaque, né? Eu falo bom dia, as pessoas falam, é mineira. Tava falando mais cedo com o Elias, né? Eu fui em um evento internacional falando inglês com outras pessoas. Me veio um paulista, tinha que ser paulista, né? Sim. E falou assim, você é de Minas, né? Eu falei assim, como é que você sabe se eu tô falando inglês? O seu inglês tem sotaque mineiro. Aí eu falei assim, não sei se é um elogio ou uma crítica, né? Exatamente. Foi um hater, né? Quase. Mas eu achei um elogio, porque eu amo o sotaque mineiro, eu amo Minas. Né? Você nasceu em BH? Nasci em BH, nascida e criada. A família é daqui? Minha família da minha mãe é de Araçuaí, no norte de Minas. Poxa, lindo lugar. Nossa, lá é maravilhoso, Vale de Jequitinhonha. Isso, né? Cachaças boas por aquele lado também. Excelentes, né? A gente toma cachaça pra degustar depois do almoço. Aí, Frei, cachaça antes do almoço e depois do almoço. Vou trazer uma cachaça de Araçuaí pro Frei. Essa é boa. Ô, Frei, cachaça antes do almoço e depois do almoço? É digestivo, gente. Tá valendo. Então, eu gosto muito de Minas, né? Até por conta do meu trabalho. Existe a possibilidade de morar em São Paulo, mas o mineiro, ele é muito acolhedor, né? A gente recebe as pessoas na cozinha, comendo, né? A gente nunca deixa ninguém sem um cafezinho, sem um pão de queijo decente, né? Mas, Bárbara, olha só, essa cidade, ela cresceu demais. Ela tá aí atrás de você. Sim. Nós temos quase 3 milhões de habitantes. Mesmo assim, ainda preservamos um certo jeito mineiro do interior? Você acha que sim? Eu acho sim. Porque BH é assim, é eu, você e nosso amigo em comum, né? A gente acabou de ver. É isso mesmo. Não pode falar mal de ninguém. Não pode. E as conexões são muito grandes, assim. Então, a gente conserva muitas amizades de colégio, né? As minhas amigas até hoje são amigas do Santo Antônio, né? Inclusive, já vi apitando aqui, falando sobre o Frei. Então, a gente tem essas grandes conexões. Eu acho que falta muito isso no dia a dia, né? As relações são tão fluidas que você não coloca relações de muitos anos de amizade, você não tá muito junto. A minha família é muito junta, né? Então, todo domingo eu faço questão de almoçar na casa do meu padrinho, né? De estar perto. Eu já não tenho mais meus pais, então assim, a gente mantém essas conexões muito fortes. E o mineiro, ele tem essa coisa, né, de estar sempre junto, de amizade, de família, que a gente não vê em outros lugares, e olha que eu já rodei bastante. Muito bom. Bárbara, quando
você falou que você rodou bastante. Quando você sai de Belo Horizonte, né? O que você sente falta? Além Pão de queijo. Pão de queijo, claro. Porque tem um hotel que eu fico em São Paulo que eu já coloquei na observação. Gente, compra lá, um forno de Minas que seja, né? Que vem ali no supermercado. E é muito diferente. E essa conexão. Então, por exemplo, em Minas a gente recebe pessoas em negócios, né? Isso. Você faz uma reunião de negócio aqui em Minas, você chama a pessoa para um bar, né? Para tomar uma cerveja ou para um cafezinho. E outras regiões da mesma forma, né? Terminou ali, cada um para o seu canto. O mineiro é muito preocupado, né? Quando recebe alguém de fora, onde é que a pessoa está, né? Você está comendo aonde, indica bons lugares. A gente é muito mais acolhedor, assim. E que lugares de Belo Horizonte que te marcam? O Frei falou, né? Falou da Pampulha. A Pampulha me marcou, eu já morei muitos anos na Pampulha, ali no Santa Amélia. E depois que a minha mãe faleceu, eu me mudei para Savassi, né? Então, assim, a Praça da Liberdade, toda aquela parte histórica dos museus. Agora o Mercado Novo, né? A gente está redescobrindo o centro de Belo Horizonte, né? A minha geração. A sua geração é responsável por isso. Isso é muito legal. Viu? A gente, então, assim, acho que tem um movimento muito grande de redescobrir e de estar turistando na cidade, né? Que a gente não tinha isso muito. Então, eu vejo um movimento muito de estar enaltecendo mesmo a parte antiga de Belo Horizonte. Muito bom. Bom, Frei, a Bárbara nem deixou entrar no tema, já foi logo no negócio do Santo Antônio para casar, essa coisa toda. Eu queria que, né, puxar um pouco isso, né, Frei? E isso é muito mito, isso é muito... O que é relação essa de Santo Antônio? Quem foi Santo Antônio, hein, Frei? Bom, quem foi Santo Antônio, você vai me dar o programa inteiro, só para ficar falando aqui sobre Santo Antônio. Né? Bom, Santo Antônio é o seguinte, o difícil de apurar nesses casos é porque, de fato, a questão da tradição popular, daquilo que de fato aconteceu historicamente, muitas vezes é difícil, porque as coisas já se misturaram muito, né? Sim. Mas essa ideia do casamenteiro, muito provavelmente é pela ajuda que ele teria dado, certa feita, a uma jovem que queria se casar, mas precisava pagar o dote, né? Tinha que arcar com o custo. E ele ajudou essa jovem, então, a se casar. Então, entrou essa fama aí de ele ter ajudado uma que valeu por todas, e aí entrou a fama de um grande casamenteiro. Não sei se foram uma, ou se foram duas, foram 10, não sei. Né? Mas entrou essa ideia de alguém que auxiliou ao pagar o dote que ela não tinha condições. E é interessante como a crendice popular, né, pegou o Santo Antônio de um jeito que afoga o santo na água, no feijão, e faz de tudo com o pobre do santo para poder casar. As pessoas realmente, eu não sei se elas acreditam, mas elas gostam disso, né, Frei? Faz parte do folclore popular, né? Engraçado, né? E eu acho muito bonito nisso, porque a figura de Santo Antônio sempre foi vinculada a essas coisas muito populares, igual, por exemplo, fizemos agora no coleginho, esses dias, benzer pão o dia todo, porque essa tradição do pão de Santo Antônio não pode faltar, né? Isso. E quase deixar na vasilha de arroz, para não faltar comida, etc. E tal. Então é um santo que entrou mesmo, é um santo lá de casa, né? Certamente pela tradição da colonização portuguesa, ele é mais popular do que São Francisco, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar, nós temos mais um convidado agora e é festa junina o assunto. Ele é diretor artístico do grupo de quadrilha junina Pipoca Doce. É o Igor Paulo, que está no link também com a gente. Oi, Igor, tudo bem, querido? Seja bem-vindo ao BH Todo Dia. Oi, tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, perfeitamente. Muito bom, Igor. É um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer o convite, né? Fico muito feliz de poder participar desse papo aqui, que entra na minha seara, que é a seara junina, né? Que é a seara da quadrilha. Isso. Mas antes de entrar na sua seara, nós precisamos tomar um cafezinho juntos. E o cafezinho do mineiro é o seguinte: eu quero saber de você, Igor. Você é de Belo Horizonte, você veio do interior, é de outro estado. Conta um pouco da sua história com BH pra gente, Igor. Bom, eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte, né? Tenho 32 anos que moro nessa capital maravilhosa, a capital dos bares, a capital da quadrilha, a capital da religiosidade, né? Eu tenho, assim, uma intimidade muito
grande com a capital mineira. Adoro a minha cidade, adoro os bares, adoro a nossa tradição junina e assim, é amor incondicional, aquela história, eu amo BH radicalmente. Muito bom. Esse slogan era ótimo, viu? Muito, muito legal, bem lembrado. Era ótimo. Tinha um adesivo, né? Eu amo BH radicalmente. Muito bom, Igor. Agora, Igor, Belo Horizonte, que lugares de BH que te marcam, né? Que fazem parte da sua história? Destaca pelo menos uns 2 assim pra gente. Bom, são 2 as áreas que mais me encantam na nossa cidade. A primeira é a Lagoa da Pampulha, né? Que é um patrimônio imaterial da nossa capital para o mundo, né? E o segundo ponto turístico é a Praça da Estação. É onde acontece o Arraial de Belo Horizonte. É onde a gente passa as maiores emoções como quadrilheiro da nossa vida. Que barato. Não, muito bem lembrado, né? A Praça da Estação, o Arraial, né, de BH sempre aconteceu na praça, né? Sempre marcou a presença ali. E depois eu vou lembrar, há pouco tempo atrás, né? O movimento de ressurgimento do Carnaval de Belo Horizonte nasce ali com a Praia da Estação. Então é muito bacana essa sua lembrança da Praça da Estação. Inclusive ela está aqui, ó. A Praça da Estação está aqui ao meu lado. De um lado a Pampulha, que todo mundo está citando, e do outro a Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, um lugar, inclusive, de muitos protestos, movimentos, né, de efervescência cultural, e não dá para negar a questão da quadrilha. Agora, ô Igor, como é que é essa história, né, de Santo Antônio Casamenteiro, São Pedro, São João, essa história toda, né, de santos que se misturam com quadrilha, com a festa popular, como é que vocês trabalham isso aí, né, na Pipoca Doce? Então, é importante a gente ressaltar como que foi esse início da quadrilha, né? Que era uma dança de palácio, né? Ela foi trazida da Inglaterra, passou pela França, depois foi trazida pela coroa portuguesa para o Brasil, e aí foi adotada, né? Foi, digamos que... aquela área rural, né? Ela adotou essa cultura para si depois que a coroa portuguesa abnegou essa dança, né? E aí a gente, como a gente era, digamos que da área rural, né? Minas Gerais foi uma área muito marcada por essas questões dessa parte toda rural. Aí a gente adotou essa cultura pra gente. E daí funde-se a cultura junina com essa dança de palácio. E aí adotados-se, então, esses santos que são São Pedro, Santo Antônio e São João, para esses festejos que acontecem no mês de junho, né? Por causa dessas datas que são comemoradas, os festejos desses santos, fundiu-se com a questão da quadrilha e, a partir daí, os santos viraram padroeiros de todas as quadrilhas. Muito bom, hein? Meu jovem, o que quer dizer aquela expressão anarrier, né, que a gente tem, né? Tem expressões ali que são francesas, né, que fazem parte ali da quadrilha. Que expressões, o que quer dizer isso, hein, Igor? O anarrier, assim, tradicionalmente falando sobre a cultura junina, é como se a gente tivesse que retornar, voltar para trás, entendeu? A gente costuma dizer, a ponte quebrou, é mentira, anarrier, volta para trás, é mais ou menos por aí. O anavan, por exemplo, vamos para frente, vamos em frente, já consertou, é mais ou menos por aí. Que barato, legal demais, isso é cultura, muito bom. Bárbara, festa junina, você gosta? Eu amo, principalmente as comidas. Essa não tem jeito, né? A festa junina realmente tem que ter comida, né? Tem canjica, caldos, quentão, né? Se não tiver comida típica, não é festa junina. Muito Inclusive, bom. acho que esse final de semana foi a de Santo Antônio. Eu quase dei um pulo lá, porque eu moro perto, para poder comer um pouquinho. Muito bom, você fez uma ótima lembrança. Frei, vamos lá um pouco. Né? Como é que vocês trabalham, né, no Colégio Santo Antônio essa questão da festa junina? Fala um pouco disso pra gente também. Olha, então a Bárbara estava falando, esse ano ela escutou os sons, mas não foi ainda do jeito que nós gostaríamos de fazer, porque tradicionalmente nós fazemos lá no Colejão, com um dia inteiro de programação e de muita brincadeira para as crianças, são mais ou menos umas 11 quadrilhas, né? Então é o dia inteiro dançando e pulando, e aquela meninada e o colégio cheio.
Agora, com a questão ainda da pandemia, esse ano, depois de 2 anos sem podermos fazer, né, nós adaptamos. Então, nós fizemos tudo no coleginho e cada dia era uma série. Então, começamos do 5º, 4º, 3º, vai assim, né, e terminamos, então, no sábado com o 9º e 3º ano. E sempre a festa junina do colégio é por uma entidade beneficente. Então, tudo aquilo que a gente arrecada vai para uma das instituições que a gente atende. Então, sempre tem uma mobilização muito grande para não simplesmente, ela não gera lucro de jeito nenhum, mas ela é sempre para alguma coisa para fora. Sempre muito bacana, porque tem uma participação maciça assim, das pessoas. Né? Você sabe bem Frei, disso. Em algum momento vocês já pensaram em fazer, de repente, uma dança ali, né? Chamar os ex-alunos para eles brincarem também, fazer uma festa junina? Eu acho que a Bárbara toparia. Ela organizaria, inclusive. Olha, eu acho que nós vamos ter que alugar o Mineirão para poder fazer uma coisa dessas. Né? É porque eu já tenho uma reunião de vários que tropariam também. É Sim, só organizar. Não, mas eu acho que valeria muito a pena, sem dúvida nenhuma. Essa ideia é muito bonita, a relação do ex-aluno, da ex-aluna com o colégio. Eu acho isso primoroso. Parece que o pessoal enterrou um umbigo ali que não sai, e eu acho isso maravilhoso. Né? Muito bacana. Frei, deixa eu aproveitar para falar sobre a questão do ex-aluno do Colégio Santo Antônio. O Santo Antônio é incrível como que ele consegue, né, na sua formação de muitos anos, formar líderes, né? Líderes que estão na nossa sociedade. Quando a gente menos espera aquela liderança em todos os setores, setor empresarial, setor político, setor social também. O que vocês incentivam isso? Isso é uma coisa natural? Como é que existe alguma explicação para isso, hein, Frei? É uma boa pergunta, viu? Mas eu fico impressionado porque quando a pessoa passa, o aluno, a aluna, passa do coleginho para o colegião, a primeira coisa é o seguinte: agora quem tem que resolver a maioria dos seus problemas é você mesmo. Boa. Então, o que nós tivemos de falar com você? Não vamos chamar seus pais, não é seus pais que vão ter que te colocar para estudar, não são eles que vão te cobrar as coisas, é você. Então, se tudo der certo, o mérito é seu, se der errado, a culpa é sua. Isso faz muita diferença, sabe? Eu acho que isso faz com que as pessoas criem, assim, um senso de autonomia. Tanto é que quando chegam na universidade, todo mundo diz isso, assim, é conhecido o pessoal que passou pelo Santo Antônio, porque já se comportam como se já estivessem na faculdade, coisa assim, porque sempre tiveram esse espírito empreendedor, de autonomia, de correr atrás, de resolver as próprias coisas. Eu acho isso muito bacana, eu acho que tem dado efeitos. Né? Muito bom. Bárbara, você comprova isso? Com certeza. Todo aprendizado e essa autonomia, essa liberdade que o colégio dava para a gente, moldou muito o caráter, assim, né? E aí, ao longo dos anos, a gente vai tendo essa necessidade de encontrar outras pessoas e estar em instituições que tenham essa mesma filosofia, né? De liberdade, de autonomia, de responsabilidade, de empreendedorismo, né? Como o Frei falou. E o IFL, ele resume muito bem isso. Assim. O que caracteriza líderes para vocês que trabalham lá no IFL? A gente quer líderes éticos, acima de tudo, que saibam respeitar as pessoas e que tenham liberdade, né? Tanto de propriedade como liberdade individual de cada um. Então, a gente prega muito isso, essa autorresponsabilização da pessoa em exercer seus direitos, né? Então, a gente sempre ensina dentro do Instituto a questão não somente de gestão, de liberalismo, mas também do crescimento individual do ser humano, né? Isso. Então, são pessoas que buscam justamente esse conhecimento e esse crescimento. Escutar o outro, né? É uma tarefa de um líder? Exato. Escutar e entender o outro, né? É porque o escutar é diferente do ouvir, né? Tem gente que escuta, mas não entende, não compreende, Isso. Né? Não absorve aquilo. Escutar é uma empatia, você se Exato. colocar no lugar do outro, né? Exato. Prestar atenção no outro. Exato. Um bom líder, vocês ensinam isso também? Exato. A gente ensina isso, ensina como se colocar, né? Então é como se fosse, a gente brinca que o IFL é como se fosse um MBA, né? Que a gente tem tantos ensinamentos, a gente toda semana estamos ali juntos e com outros palestrantes que vão trazendo isso pra gente, que a gente vai realmente se formando, né? Além das questões didáticas que o Instituto tem, de líderes, de formação, de que você vai subindo de patamar através do ranking,
a gente tem a nossa maior entrega mesmo no ano com o fórum, né? Ele resume tudo que a gente construiu durante o ano, né? Com os honorários, com associados, com a própria diretoria. Tá bom. Segura o fórum. Fórum de setembro, daqui a pouco a gente volta nele. Pode que agora eu preciso colocar no papo o Igor. Igor, o marcador da quadrilha, aquela pessoa responsável por, né, por trabalhar, por linkar com o público, por organizar, ele é um líder? Sabe que no momento que você falou, eu estava pensando nisso, que além desses trabalhos artísticos que eu faço trabalho de gestão pública também. Faço uma faculdade de gestão pública e quando a gente está à frente do nosso projeto, a gente tem que liderar, o diretor artístico principalmente. E a gente lidera com um diferencial dos líderes de uma empresa, por exemplo. A gente tem que liderar com a motivação apenas pelo amor, né? Porque a gente é uma entidade sem fins lucrativos. Sim. E todos os nossos componentes que participam da nossa dança, eles contribuem com o projeto para poder participar. Porque apesar de a gente receber uma subvenção da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente gasta muito mais daquilo que a gente recebe. Então, a gente tem que saber motivar cada componente a participar do nosso grupo, a se engajar no nosso projeto, a acreditar na nossa ideia, que é simplesmente por amor, né? Então, eu acho que, assim, é uma liderança que, inclusive, deveria ser estudado por esses grandes filósofos, porque se a gente conseguisse implementar a liderança por amor nas empresas, eu acredito que muitas das empresas alcançariam sucesso com muito mais velocidade. E a gente trabalha esse papel de liderança, a gente tem que saber, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que ter esse trabalho de empatia, porque a todo momento a gente está lidando com problemas, a gente já teve casos de a gente lidar com dançarinos que estavam com depressão, com problemas familiares em casa, e a gente tinha que saber contornar isso, porque a quadrilha, além do trabalho cultural que a gente faz, também faz um trabalho social. E esse trabalho social é muito importante, sabe? A gente trata com várias pessoas de vários nichos. E isso é muito importante para a sociedade. Eu acho que a gente consegue reverter esse trabalho cultural muito mais apenas do que simplesmente ir lá dançar. A gente trabalha em vários âmbitos, inclusive nas questões pessoais. E eu acho que esse trabalho de liderança é muito importante muito mesmo. Ô Igor, você falou uma coisa interessante. Outro dia eu recebi aqui também um diretor de uma outra quadrilha de Belo Horizonte e que ele deu o testemunho dele de que ele perdeu os pais e ele estava entrando para o tráfico de drogas. E aí ele falou, olha, quem me salvou foi a quadrilha, quem me salvou foi a dança junina. Você também verifica isso no seu dia a dia aí como diretor, como líder aí na região? Certamente, sem dúvida. Além do trabalho social que a gente realiza, a gente promove para essas pessoas que, assim, digamos que estão perdidas tecnicamente, né? Falando Sim. em termos mais, assim, genéricos. A gente promove para essas pessoas a experiência de ser liderados, a experiência de obedecer uma hierarquia, a experiência de viver em uma pequena sociedade, viver trabalhando em prol de um objetivo, coisas essas que as pessoas às vezes perdem, entendeu? E a gente está acostumado aqui a lidar com pessoas, como eu disse, de vários nichos. A gente já recuperou pessoas que estavam entregues ao tráfico de drogas, a gente já recuperou pessoas viciadas, entendeu? E isso simplesmente pelo fato motivador de amar o movimento e de entender que esse movimento, ele pode sim recuperar pessoas. E eu acho que esse olhar social que a gente consegue transmitir só para essas pessoas que estão dentro do movimento, ele deveria até ser expandido, justamente por esse canal que a gente está tendo aqui, com essa entrevista que a gente está lidando. Porque às vezes as pessoas acham que quadrilha é só chegar, ir lá, vestir um vestido e dançar. É muito mais do que isso. O trabalho social que a gente promove, o trabalho cultural, o trabalho de conhecimento é muito grande. Vou te dar um exemplo. O ano de 2019, a gente trouxe a história de Santos Dumont. Inclusive, foi esse ano que a gente ganhou o concurso do Grupo Especial de Quadrilhas, do Arraial de Belo Horizonte. E muitos dos nossos dançarinos não conheciam a história de Santos Dumont.
Ou seja, a gente conseguiu promover para 48 pessoas que eram os dançantes, né? Ali, a gente conseguiu promover um trabalho histórico, porque a gente foi fazer um trabalho de campo, a gente mostrou para esses dançarinos o quanto era importante a história de Santos Dumont, não só para o Brasil, que Santos Dumont foi o pai da aviação. A gente conseguiu mostrar para esses dançarinos que não tinham o conhecimento da importância de Santos Dumont, que foi o inventor do avião, né? O 14 bis foi o primeiro aparelho mais pesado do que o ar que voou no Aeroclube da França. E muitos dos nossos dançarinos não conheciam essa história. Ou seja, além do trabalho cultural, a gente promoveu um trabalho histórico para esses dançarinos. A importância desse trabalho foi de grande valia. Joia. Mineiro também, né? Segura um pouquinho aí, viu, Igor? Linda história, parabéns. Mineiro? Mineiro. Eu vou falar com a Bárbara sobre a questão da ESG. E as empresas, se as empresas hoje estão mais sensíveis. Pensa aí direitinho para a gente conversar, mas antes eu preciso ir no Frei, porque o Frei inclusive tem horário, né? E eu não posso deixar de colocar aqui algo que eu vejo muito claro também no Colégio Santo Antônio, que é essa questão do social. Eu fico impressionado, assim, não é? Como que existe essa pegada, independente da situação que estamos vivendo no Brasil. Atualmente a gente precisa muito mais disso, mas desde antes disso é tradição do Colégio Santo Antônio. E aí eu acho que tem uma coisa dos franciscanos também. Fala um pouco disso pra gente, Frei. Bom, de fato, é algo que para nós é muito forte, porque você tem mesmo essa ideia do carisma franciscano ligado aos pobres. Então, mesmo que nós estejamos na Savassi educando classe média, o nosso olhar preferencial sempre vai ser a educação, por exemplo, como inclusão, como acessos e possibilidades. Então, você tem uma grande rede de bolsas, né? Os bolsistas, nós somos muito mais do que exige a legislação, né? E a pessoa nem fica sabendo, né? O corpo do colégio nem sabe quem são propriamente os bolsistas, não interessa, tem que dar a mesma formação para todo mundo, né? Depois você tem toda uma rede, de fato, de voluntariados, e nós começamos isso levando, por exemplo, já tinha algumas oficinas assim que os alunos do ensino médio faziam, e depois, quando cheguei, eu herdei um certo burburinho de alunos querendo fazer alguma coisa a mais. Então, nós inventamos uma coisa que se chama CSA no Vale, que todo ano a gente leva um ônibus de alunos para o Vale do Jequitinhonha para passar uma semana lá para aprender com aquele povo. Assim, mas o que nós vamos levar? Vocês não vão levar nada, vocês vão buscar, né? Vocês vão buscar eles, porque são eles que vão ensinar para vocês, não são vocês que vão ensinar para eles, não. Barato. Né? Aí, então, eu tive um grupo de pais invejosos, porque então ficaram com inveja dos filhos e queriam também fazer alguma coisa. Então, nós criamos o grupo de pais voluntários, que, na verdade, são mães voluntárias, porque quase todo mundo é mulher, como sempre, né? Sim. E adotaram as nossas casas do Irmão Sol, que são casas de abrigamento para crianças e adolescentes que, por algum motivo, não podem estar com as famílias. Neste ano, agora, ano passado, já na pandemia, nós criamos um grupo de perseverança, né, com crianças que fizeram a primeira Eucaristia conosco e que agora estão também começando também trabalho de voluntariado no 6º ano. E o 9º ano também faz coisas assim. Então, isso sempre. A gente está sempre criando, sempre... Tem o grupo dos estudantes voluntários, que nós, agora com a pandemia, parou tudo, né? E, infelizmente, nós perdemos a coordenadora deste grupo, que era a professora Cária, né? Ela faleceu de Covid, então o grupo se esfacelou durante a pandemia, então nós recriamos tudo de novo esse ano. Então, graças a Deus, a coisa, o colégio tem mesmo essa tradição, não começou de agora, faz parte da tradição do colégio, mas que agora com a pandemia a coisa se incentivou e foi muito bacana, assim, a vontade de ajudar os outros, isso é muito bacana. Agora, isso tem um pezinho em Santo Antônio, viu, Elias? Porque Santo Antônio, ele foi o primeiro professor da Ordem Franciscana. Então, ele recebe uma autorização de São Francisco diretamente para que ensinasse aos frades. Primeiramente, ele foi agustiniano e ele teve uma excelente formação antes mesmo de ser frade franciscano, né? Então, o surgimento das universidades medievais, você já tem os franciscanos metidos nisso tudo. Então, sempre foi muito forte para nós conciliar os estudos
e a questão da solidariedade. Por isso essa ideia do pão, né? Então essas duas coisas não podem se separar de jeito nenhum. Então a gente tenta, são tentativas, né, de levar isso adiante. Muito bom, parabéns. Segura um pouquinho, Frei, que eu preciso saber. Bárbara, isso te marcou, essa questão Muito. do Santo Antônio, do social, assim? Sim, o Frei comentou, eu não esqueço de uma ação que a gente teve, né, que as crianças, né, da Casa do Sol que ele falou, iam no colégio, no ginásio, e a gente tinha essa convivência, né? E você se lembra disso? Nossa, me marcou muito, assim, porque, e como ele falou, assim, eu descobri quem era classe média alta e quem não era, depois que a gente se formou, né? Isso, Porque inclusive, lá, todo mundo de uniforme, do mesmo jeito. A formatura do terceiro ano, que tem muita sofisticação, baile, foram todos de uniforme, da cabeça aos pés, no ginásio do colégio. Olha... Então, assim, você não tem essa segregação, né, no colégio. A gente sempre sabe... Você não sabe quem é bolsista, por exemplo. Né? Eu até hoje não tenho ideia se eu tive bolsista convivendo na minha com você, sala. Né? Exato, porque era ser muito integrado, assim. E acho que o colégio não deixava a gente perceber que o outro, às vezes, não tinha. Uma questão, acho que o Frei não citou, não sei se ainda a gente não precisava levar os livros para o colégio. Na sala de aula tinha os livros. Olha só. Então, por exemplo, minha mãe tinha eu e meu irmão, né? E livro ainda é muito caro. Então a gente conseguia comprar livros de segunda mão. Isso. E não passar aquela coisa do pré-adolescente, adolescente do outro. O seu livro é usado, o seu não é, porque não precisava levar o livro. Fabuloso. Que tinha nas salas o livro para todo mundo. Então são pequenos detalhes assim que ajudam muito na formação, né, da pessoa. E é uma coisa que a gente sempre brinca entre a gente, né, entre os ex-alunos. Eu não conheço nenhum ex-aluno que foi para caminho errado ou que não deu certo, né, entre aspas. Independente da sua área. Exato. É? Então, assim, todo mundo muito bem, homens e mulheres de bem, né? Paz e bem. Então, assim, eu tenho muito orgulho do colégio ter feito parte, assim, porque se mantém toda essa tradição, né? E a professora, você foi aluna dela? Eu fui aluna, professora de Química, a Kari, que infelizmente se faleceu. Né? Muito bom. Legal demais. Frei, maravilha, hein? Maravilha. Parabéns, tá? Bacana, né? Bacana, né? Frei, estamos chegando no horário que você precisa sair, né? Mas eu não posso deixar de te perguntar, antes da sua saída, sobre um grande líder, né? Um líder religioso, mas um líder, inclusive, político que nós temos na atualidade, que é o Papa Francisco. E esse final de semana saiu, né, alguma notícia a respeito que o Papa, devido a questões até de saúde, poderia estar abrindo mão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Papa Francisco, a importância, né, que mito, né, que importância ele tem para a nossa sociedade nos dias de hoje, e se essa questão da saída dele pode atrapalhar muito, né, pode prejudicar ainda mais a nossa, né, a humanidade nos dias de hoje. Bom, a primeira coisa foi o seguinte, ele quando escolhe o nome de Francisco, nós mesmos, entre nós achávamos que não fosse Francisco de Assis, mas que fosse Francisco Xavier, que é jesuíta. Então, nós não suspeitávamos Francisco, mas Francisco pode ser qualquer Francisco. Depois ele mesmo esclarece, não, eu escolhi Francisco por causa de Francisco de Assis. Então, a gente já criou uma certa expectativa, assim, opa, pera lá, porque... Então, ele não escolheu um nome, ele escolheu um projeto de governo, porque você tem, em torno da pessoa de Francisco de Assis, você tem toda a questão da paz, dos pobres, da ecologia, que são toda urgência do nosso tempo, né? E eu acho que ele tem cumprido bem essa tarefa, ele tem ensinado para nós o que é o carisma franciscano, que às vezes a gente mesmo esquece, né? Então, eu acho que ele, com essas questões do diálogo com outras religiões, toda essa pauta ambiental que ele traz tão bem, e agora essa questão da paz, por exemplo, nesse conflito agora da Rússia e Ucrânia, e as intervenções são muito bem colocadas, e tantas outras coisas, simplicidade de vida, etc., né? Agora, esse conflito, de fato, esse burburinho da renúncia, do nosso ponto de vista, ainda são burburinhos. Né? Isso são muito mais especulações de pessoas que às vezes até rezam para que ele termine logo o mandato dele, do que propriamente uma coisa concreta. Não acredito que ele renunciará por agora, pode ser que ele o faça, mas o Bento ainda está vivo. Eu acho que isso é um limitador para ele. Né? Ele preferiria não ter dois papas eméritos, isso seria um ineditismo
terrível na história da igreja. Não acredito nisso. Ele se propôs, como grande projeto, reformar a Cúria Romana, que muitas vezes é um lugar muito burocrático, muito denso, muito rígido, e ele agora ele apresentou o projeto de reforma da Cúria para tornar os processos mais ágeis, menos burocráticos, as coisas não são vitalícias, isso ele conseguiu agora. Então agora eu acho que ele tem que colher um pouquinho isso que ele plantou, porque senão não tem graça, né? Porque agora vamos ver o que vai dar aí, né? Muito bom. Toda essa postura dele incomoda muita gente, né? Então, a gente tem que tratar com calma essas notícias, né? Porque às vezes há uma intenção. Existe um livro, propriamente, que saiu na Itália, que se chamava A Solidão do Papa Francisco, para dizer que todas as pautas que ele defende, ele está sozinho. Tanto em nível político, quanto em nível religioso, ele não tem um grande séquito a respeito, não. Ele é um lobo solitário para muitas delas. E ele sabe que é importante e está bancando isso, porque mesmo com o sacrifício da própria vida, da própria história dele, né? Perfeito. Muito bom. Vai na base do sacrifício, Frei, mas vai. Muito obrigado pela participação, viu? Parabéns, um grande abraço a todos do Colégio Santo Antônio. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço imensamente. Apareça por lá, você e Bárbara, viu? Vai lá tomar um cafezinho conosco. Tá bom, valeu demais. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado, Frei. Muito bom. Nós vamos fechando agora esse nosso bloco e daqui a pouco a gente volta. E hoje, segunda-feira, sempre a gente tem também notícias do esporte. E eu volto naquela questão das empresas e da questão do ESG. E aproveitando aquilo que o Igor falou, de uma formação do líder com amor, com carinho, e saber se o EFL está atento para essa questão também com a Bárbara, que é a nossa convidada, tá bom? Intervalo e a gente volta em instantes. Nossos comerciais, maestro, por favor.